Nosso texto de hoje, irmãos, é Amós capítulo 5. Eu falei que uma vez por mês eu ia pregar sobre um profeta menor. Na verdade, esse é o primeiro sermão meu de janeiro, né? Aqui na igreja, desse período de férias. Mas vamos começar com um profeta menor. Amós capítulo 5. Nosso texto vai do verso 14 até o verso 20. Amós capítulo 5, 14 a 20. Acharam, irmãos? Ou sumiu o livro de Amós aí? Aquela velha dica, está entre Gênesis e Apocalipse, viu? Então está fácil de achar. Amós, capítulo 5, verso 14 ao 20, diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai. E ao lavrador clamarão, ou chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, isso o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhuma claridade? Que Deus nos abençoe, irmãos. Não feche a sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta nesse texto. E que Deus fale ao nosso coração aqui nessa noite, através da sua palavra. Eu escolhi algumas notícias para ler para os irmãos como introdução da nossa mensagem aqui nessa noite. São 10 notícias, bem rápidas. Preste atenção. Primeira notícia: homem é condenado por roubar um par de sandálias, enquanto um homem rico suborna o juiz e encontra a sua liberdade. Primeira notícia. Segunda: grande empreendimento na cidade desaloja famílias pobres e muitos ficam sem casa para morar. Terceira notícia: um homem e o seu pai têm um caso de amor e sexo com a mesma mulher. Quarta notícia: pregadores da verdade são silenciados e ameaçados de morte. Quinta notícia: líderes evangélicos possuem fortunas estimadas em milhões, enquanto continuam explorando a boa-fé de pessoas humildes. Sexta notícia: mulheres ricas usam joias caríssimas e oprimem as suas empregadas, não pagando salário digno. Sétima notícia: romeiros organizam caravanas religiosas a centros religiosos importantes, mas não estão nem um pouco interessados em viver com Deus em retidão e verdade. Oitava notícia: igrejas lotadas de fiéis, cantores de música gospel lotam estádios, mas tudo isso não passa de exploração da fé, e Deus abomina tudo isso. Nona notícia: autoridades do povo vivem acima da lei e não se importam com isso. E décima e última notícia: o comandante maior da nação ameaça de morte os profetas de Deus, e autoridades do povo tentam calar a voz dos que apontam o erro.
Da onde eu tirei isso? Do livro de Amós. Tudo está aqui, só com algumas palavras um pouco mudadas para falar do nosso contexto, da nossa época. Há uma semelhança muito grande dos dias de Amós com os nossos dias. E há uma semelhança muito grande da história de Israel com a história do nosso povo brasileiro nos nossos dias. E antes de entrar então na mensagem que eu quero abordar nessa noite, eu quero falar algumas coisinhas bem rápidas para você gravar. E eu fiz questão de colocar isso tudo hoje, para que isso fique de alguma forma na sua mente. Primeiro, uma breve menção do livro de Amós. Há um comentarista que diz assim: a prosperidade, a exploração e o lucro eram os aspectos mais marcantes da sociedade que Amós contemplava e na qual ele trabalhava. Isso não é o Brasil, é Israel nos dias de Amós. Segunda característica, a injustiça social era muito grande. Os ricos suspiravam até pelo pó da cabeça do pobre. Terceiro, os centros religiosos viviam lotados. Os sacrifícios eram escrupulosamente oferecidos. As músicas eram tocadas, mas o Senhor aborrecia tudo aquilo. Também não estamos falando do Brasil. Amós era um profeta, irmãos, comprometido com Deus. Um profeta que amava o seu povo. Eu gosto muito de Amós, e eu me identifico muito com ele. Porque Amós, ele veio do sertão. Ele era boieiro e colhedor de sicômoros, um pequeno figo que dava ali naquela região. E Amós, ele era natural lá de Tecoa, que ficava no sul de Israel. E ele foi chamado por Deus para pregar em Samaria, que era a capital do reino do norte. Quer dizer, Tecoa ficava em Judá e Samaria era a capital de Israel. Amós sai lá do meio do gado, da terra, de ser um produtor rural, para pregar o evangelho, a palavra de Deus, o reino de Deus, na capital do reino do norte, em Samaria, em Israel. Ele teve muitas dificuldades, ele foi intimidado, ameaçado, mandado embora. No entanto, Amós pregou com fidelidade a palavra de Deus naquele tempo tão difícil. E Amós é para todos nós um desafio, um exemplo de pregação, de vida e de conduta no tempo que nós vivemos. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto interessante, porque Amós está investigando uma posição fortalecida. Se você lê o texto, você vai perceber que Amós faz uma pergunta. Ele fala assim: olha, Deus está com vocês não estão dizendo isso? Então ele está questionando algo que eles tinham certeza que eles tinham. Eles diziam: Deus está conosco. E Amós pergunta: Deus está mesmo? Deus está ao lado de vocês? Vocês estão dizendo isso? Isso é verdade? A segunda ideia do texto é que Amós, ele semeia dúvidas e ele antecipa as consequências da vinda do dia do Senhor. Aquele povo que desejava que o Senhor viesse, que ele voltasse, que ele estivesse ali. E aí Amós diz: olha, vocês sabem o que significa isso? Vocês sabem o que significa ter o Senhor aqui? Vocês sabem o que significa Deus descer, Deus passear no nosso meio? Vocês sabem o que significa o dia do Senhor? E ele tem uma palavra dura, ele diz: será dia de trevas e não de luz. E finalmente, irmãos, embora o texto seja um texto de juízo, é um texto que fala sobre a graça de Deus. E eu quero abordar esse aspecto também aqui nesse texto, nessa noite. Mas eu quero fazer como Amós. Eu quero semear dúvidas, não para produzir frutos de dúvidas, mas para nos levar aos pés de Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço é: Deus está conosco? Deus está com você? Deus está na sua casa? Deus está na sua vida? Talvez você diga: mas pastor, Deus está em todo lado, Deus é onipresente. É verdade, irmãos, mas a presença de Deus, ela pode ser percebida de duas maneiras: ou como um Deus da graça, ou como um juiz.
ou como Deus que conduz, abençoa, protege, ampara, sustenta, ou como aquele Deus que está olhando para o nosso pecado, está virando o rosto, está escondendo os olhos, tapando os ouvidos. E a pergunta que eu faço é: Deus está conosco? Deus está presente? Qual que é o objetivo da mensagem, irmãos? Primeiro, investigar a nossa posição. Investigar, não para anular, mas para nos levar mais perto de Deus. O segundo objetivo é oferecer saída para aqueles que desejam o Senhor. Esse é o objetivo da nossa mensagem aqui nessa noite. Deus está conosco? Uma boa pergunta. Esse ano de 2013, Deus está conosco? Em primeiro lugar, para não fugir à regra, essa pergunta precisa nos levar a investigar, como eu disse, a nossa posição, para nos alertar ou para alertar os desprevenidos. Esse é o primeiro ponto da mensagem. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Quem que é Deus? Se você fala que Deus está com você, a primeira pergunta que você precisa responder é: quem é Deus? Que Deus é esse que você diz que está com você? E Amós, ele começa a descrever aqui nesse texto alguns atributos de Deus. Se você olhar, você vai ver que várias vezes ele chama o Senhor aqui de Deus dos exércitos. Os 3 primeiros versículos, o profeta está dizendo Deus dos exércitos. Em outras palavras, pode alguém dizer que Deus está ao seu lado se não o conhece? Pode alguém dizer que Deus está caminhando na sua vida se ele não conhece a Deus? Ele é o Deus dos exércitos, como diz o texto. Isso deve inspirar em cada um de nós o que? Respeito, reverência, temor. Hoje eu vejo muita gente falando que Deus está do seu lado, mas trata Deus de qualquer jeito. Trata Deus com irreverência, com falta de temor, com falta de submissão. As pessoas querem Deus, mas não querem um Deus justo, soberano. Querem um Deus subserviente, à mercê dos seus caprichos. Um Deus que é tipo gênio da lâmpada mágica, que você estala o dedo e ele dá aquilo que você precisa. Deus está conosco, o Deus dos exércitos, o Criador do céu e da terra, é Ele. Essa é a primeira dúvida que a gente precisa lançar, para a gente fortalecer, quem sabe, a nossa posição, que às vezes é desprevenida. Segunda coisa que eu quero falar, à luz desse texto, é que o simples fato do Senhor passar pode levar a uma comoção. Olha o que o texto diz nos versos 16 ao verso 18. O povo desejava o Senhor, queria Deus no meio deles. Aliás, eles diziam isso: Deus está conosco. Amós questiona a posição: o Deus dos exércitos está com vocês? O que acontece quando esse Deus passa no nosso meio? E aí ele faz uma colocação interessante. Ele diz que quando Deus passa, há pranto em todo lugar. Olha, presta atenção no texto, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para os choros que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto. Por quê? Porque passarei no meio de ti, diz o Senhor. Que coisa impressionante isso aqui. A presença de Deus não era para causar um refrigério na alma e no coração de todos esses? Mas por que eles estavam desesperados e chorando dessa forma? Porque eles não estavam preparados para o Deus dos exércitos. Eles queriam Deus, mas não queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam o compromisso com Deus, a obediência com Deus. É por isso que o texto diz que há prantos nas praças e nas ruas. E por isso que o texto diz que há pranto para quem não tem o costume de chorar. Os lavradores rudes, chamados para chorar. E há pranto também para quem sabe chorar, que é especialista em chorar.
E o texto diz que um pranto que interrompe o trabalho, pois ele acontece nas vinhas. Esse texto é impressionante, porque está falando de algo que nós precisamos levar a sério. Se nós queremos Deus na nossa vida, nós precisamos levar Deus a sério na nossa vida. Se nós queremos a companhia dEle todos os dias do ano, nós precisamos andar com Ele todos os dias do ano, com reverência, com respeito, com submissão. Terceiro lugar, o profeta vai falar que não há como escapar, não há como fugir dessa realidade, verso 19 e 20. Ele usa uma metáfora interessante, que é a metáfora do leão, do urso e da cobra. Aliás, o leão aparece várias vezes no livro de Amós. O rugido do leão, como a voz do Senhor que fala ao seu povo. E aí então ele diz de alguém que tenta se escapar de Deus, que está andando pela vida, e de repente ele dá de testa com um leão. O leão aparece na frente dele, e aí ele corre do leão, tenta se esconder, entra num lugar, entra no outro, encontra com um urso. E ele corre daquele urso e finalmente chega dentro de casa, fecha a porta, e a hora que ele vai descansar com a mão na parede, uma víbora pica e ele morre. Coisa terrível, parece brincadeira de mau gosto. O profeta está dizendo: olha, é impossível fugir do Senhor, é impossível fugir da presença dEle, da santidade dEle. Aqui é uma visão aterradora do dia do Senhor, que será para os que julgam a sua posição fortalecida, dia de trevas e não de luz. Se você acha que está bem, que você pode viver de qualquer jeito, que você pode viver uma vida sem compromisso com Deus, que você só vai desfrutar daquilo que Deus vai te dar, cuidado, não tem como escapar desse Senhor, Criador do céu e da terra, justo juiz. Vamos pensar nisso. Deus está conosco, Deus está na sua vida, Deus pode compactuar com aquilo que você faz dentro da sua casa, Ele pode concordar com aquilo que você age no seu trabalho, na sua escola. Deus está com você, pensando os seus pensamentos, olhando para o seu coração. Nós estamos questionando a nossa posição, só isso, nesse primeiro ponto da nossa mensagem. Segundo lugar, irmãos, Amós vai falar de algo muito importante para nós. Ele vai associar agora a presença de Deus com a santidade da vida. E é por isso que eu quero falar então, em segundo lugar, sobre a santidade do viver. Verso 14 e verso 15, leitura que eu faço novamente. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Verso 15, aborrecei o mal, e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. O que o profeta está dizendo aqui nesse texto? Ele está nos ensinando que nós precisamos buscar a santidade na nossa vida, que Deus não pode estar no meio do pecado, Deus não pode compactuar com o erro, Deus não pode estar ali presente simplesmente fazendo vista grossa. Se nós queremos o Senhor, nós precisamos viver uma vida reta, santa, honesta, justa. E aqui ele fala em primeiro lugar, irmãos, de uma busca tanto positiva como negativa, verso 14. Então ele diz: buscai o bem e não o mal. A presença de Deus está intimamente associada com a busca do bem, da santidade e da rejeição do mal. Aquilo que eu disse no início, Deus não pode compactuar com o erro, não pode. Um dia eu brinquei e falei que tem coisas que Deus não pode. Aí você fala: mas pastor, que heresia, Deus pode todas as coisas. Não, Deus não pode negar-se a si mesmo, diz a Bíblia. Deus não pode ir contra Ele, contra a santidade dEle. Não que Ele não tenha poder de ir contra, mas porque Ele fez questão de ser assim, faz parte do caráter dEle, da natureza dEle, da essência de ser Deus. Então Deus está, a presença dEle está associada à nossa busca pelo bem e à rejeição do mal na nossa vida.
Ah, irmãos, quanta coisa que a gente precisa rejeitar hoje em dia. Impressionante. Tanta sujeira moral, espiritual, que nós precisamos jogar fora como lixo, e precisamos buscar o bem na nossa vida. Segunda verdade que eu destaco aqui desse ponto, é que Amós ele faz uma coisa interessante. Ele fala que primeiro a gente deve buscar, e depois a gente deve sentir. Olha o verso 15. Ele diz: aborrecei o mal. Aliás, primeiro o verso 14, buscai o bem e não o mal. E depois no verso 15, aborrecei o mal e amai o bem. Até interessante isso, não é? Porque normalmente a gente fala assim: primeiro eu preciso sentir vontade de fazer coisa certa. Às vezes fazer o que é certo não é fácil. Às vezes deixar de lado as coisas erradas não é uma coisa que agrada a gente. Às vezes a gente não sente vontade. Às vezes fazer o errado dá mais vontade. Mas Amós diz: faça. Sentir pode vir depois, mas deve vir também. Mas faça. Primeiro haja, primeiro a ação, depois o desejo. Mesmo que eu não tenha vontade de fazer o que é certo, eu devo fazer independentemente das circunstâncias. Sabe por quê? Circunstância não pertence a ninguém daqui, nem a mim, nem a você. Ninguém é capaz de controlar a situação, as circunstâncias da vida. Mas devemos fazer o que é certo. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes no casamento as coisas estão de mal a pior. E às vezes não tem como você segurar o seu casamento, porque não depende de você. E aí nessa hora muitas vezes nós somos tentados a fazer o que é errado. Eu não sei se a situação vai melhorar ou vai piorar. As circunstâncias não dependem de mim. Se alguma coisa vai pegar fogo, se um teto vai desabar sobre mim, isso não depende de mim. O que eu preciso é fazer o que é certo. O que eu preciso é agir de forma correta. Isso sim pertence a mim. As consequências estão nas mãos de Deus. E é por isso que primeiro eu preciso agir, antes de desejar. Porque o desejo às vezes é relativo e circunstancial. Terceiro lugar, a santidade, ela é buscada para o bem das pessoas também. Ela não é algo introspectivo, como se fosse um nirvana, uma anulação de si mesmo. A santidade na Bíblia ela tem a ver com pessoas, tem a ver com o direito das pessoas. Olha o que o texto diz: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Amós está preocupado com isso, com todas as notícias que eu li de Amós. Ele chega a denunciar o rico, que ele queria o pó da cabeça do pobre. Ele denuncia aquele que condenava por um par de sandálias alguém à prisão, mas soltava aquele que subornava o juiz. E Amós está preocupado então que o juízo seja feito. E é por isso que ele fala que haja santidade na porta, que haja retidão na porta. A porta aqui, irmãos, é o tribunal da justiça. Por trás da porta a lei da terra precisa prevalecer. E eu fiz uma citação: a porta guarda, aplica e atualiza a justiça, aquilo que é bom para todos. A santidade precisa ser buscada nos nossos relacionamentos, para que Deus de fato esteja presente na nossa vida. E aí vem o quarto ponto desse segundo item: a busca da santidade é que produz vida. Olha o verso 14: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Essa é a ordem do texto. E essa é a grande verdade que aparece aqui, irmãos: para que vivais. E ela é acrescentada, ou ela é embelezada, vamos dizer assim, por outras expressões: o Senhor estará convosco, Ele se compadecerá. Quando nós buscamos a santidade, não só na nossa vida reta diante de Deus, buscando o bem, detestando o mal, vivendo em harmonia com os nossos irmãos, em justiça com aqueles que estão à nossa volta, nós vamos viver, nós vamos ser abençoados pelo Senhor. E mais do que tudo, Deus estará conosco, Ele se compadecerá de nós.
Que coisa extraordinária. E eu volto à pergunta: Deus está conosco? Deus está na nossa vida? Mas eu quero terminar, irmãos, não de uma forma negativa, porque o texto é bem de juízo, mas esse é um texto que fala da graça de Deus também. E por isso que eu falo sobre a graça para fortalecer. Olha para o texto que você vai perceber isso comigo. Nós encontramos graça aqui, em primeiro lugar, nos nomes que são citados, nos nomes de Deus, que aparecem aqui nessa nossa leitura bíblica. É claro que na versão em português isso talvez não fique muito claro. Vai ficar claro se você olhar o nome Senhor com todas as letras maiúsculas que aparecem aí no texto. Deus dos exércitos, que traz a ideia de um juiz, de alguém que precisa ser respeitado, temido, com temor no coração. O nome Deus dos exércitos aparece 3 vezes nesse texto. O nome Senhor, com todas as letras maiúsculas, aparece 7 vezes nesse texto. E o nome Senhor aqui é uma tradução do nome Yahvé, que significa Deus da graça, Deus da aliança. Amós escolhe esse nome com um propósito específico, para mostrar que todo esse chamado ao arrependimento, todo esse questionamento da posição fortalecida, é para o povo olhar para o Deus da graça, que está oferecendo oportunidade, que está chamando o povo para si mesmo. Em outras palavras, Ele é o Deus da aliança que não se esqueceu do seu povo. Embora Ele fale de forma dura, embora Ele advirta esse povo, embora Ele fale do juízo, Ele é o Deus da graça que não se esquece jamais do seu povo. Ele é o Deus da aliança. Coisa maravilhosa isso aqui no texto, irmãos. Sabe uma das coisas que eu tenho pensado? Vivemos dias difíceis, vivemos uma época de esfriamento do amor, de indiferença às coisas de Deus. Quando eu pego uma reportagem na revista e vejo aí esse crescimento evangélico grande no Brasil, mas uma crítica tão forte, falando das igrejas abarrotadas de gente, mas de gente sem vida, sem compromisso, isso entristece tanto a gente. Às vezes a gente olha para aqueles que estão buscando verdadeiramente a Deus, a gente fala assim, é uma minoria. E parece que pregar a palavra de Deus é algo assustadoramente contra toda a expectativa que existe de bom, de certo, de lucrativo. Ou seja, é melhor não pregar. E às vezes eu me sinto como Amós, como alguém que está pregando e as pessoas não estão ouvindo. E não só, eu não estou dizendo do pastor Célio, mas eu estou dizendo da igreja que prega a palavra de Deus. Às vezes eu me sinto assim, como aquele que semeia num canteiro e vem um trator e passa por cima e arranca tudo e destrói tudo. Mas ao mesmo tempo eu olho para a graça de Deus, e eu olho para o Deus da aliança, Deus que não desiste da sua igreja, Deus que não nos abandona, um Deus que vai edificar a sua igreja. E diz a Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, irmãos, como nós precisamos conhecer esse Deus, Deus da graça, da misericórdia e do perdão. A segunda verdade que eu destaco aqui dentro da graça de Deus é a menção que o texto faz a José. No verso 16, se não me engano, não, 15, o profeta diz assim, o Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Por que o nome de José é citado aqui? Interessante isso, não? Porque normalmente a Bíblia, quando ela fala dos patriarcas, ela fala de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas por que José, o filho de Jacó, é citado aqui? Se nem nome de tribo ele era.
ou tinha. Por que José? Por que o restante de José? Porque José, irmãos, é a lembrança da misericórdia de Deus para a história do seu povo. Foi por causa de José que Deus chamou o seu povo de uma terra que estava desolada e levou para a segurança do Egito. Foi em José que Deus restaurou a sorte daquele povo. José nos lembra que quando as coisas parecem perdidas, Deus está no controle. Quando ele foi jogado na cisterna pelos seus irmãos, Deus estava no controle. Quando ele foi vendido para a caravana de midianitas, Deus estava no controle. Quando ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, Deus estava no controle. Quando ele ficou 10 anos da sua vida preso numa masmorra, Deus estava no controle. E quando ele saiu dali para ser o segundo homem mais importante do Egito, Deus estava no controle. É por isso que o texto diz o restante de José, porque Deus está no controle e Ele é o Deus da graça. E a Bíblia diz que sobre José estava o Espírito Santo do Senhor. Coisa maravilhosa isso. Terceiro lugar, ainda dentro desse ponto da graça de Deus, eu quero voltar um pouquinho, só para a gente se agarrar ainda mais na graça de Deus. Há duas maneiras de Deus passar no nosso meio. A primeira maneira é como um juiz sobre os impenitentes, que é o exemplo aqui de Amós. Ai daquele que deseja o dia do Senhor sem compromisso com Ele, que quer as bênçãos de Deus, mas não quer obediência, não quer respeito, não quer honestidade, não quer santidade. Ai desse. Deus passa, mas passa como juiz. E a outra maneira de Deus passar no nosso meio é com misericórdia sobre aqueles que o buscam de todo o seu coração. Lembra de Moisés? Moisés pediu: Senhor, eu quero ver a tua glória. E aí Deus diz: eu vou passar no seu meio, Moisés, vou te esconder primeiro. Mas eu acho interessante naquele texto que Deus diz assim: você vai ver a minha misericórdia, a minha bondade. Eu gosto muito dessa passagem lá quando Deus se revela para Moisés de forma extraordinária. Moisés vê as costas de Deus, mas o texto diz que Deus passou por ali e deixou um rastro de misericórdia, um rastro de bondade, um rastro de graça, perdão e misericórdia. Há duas maneiras de Deus passar no nosso meio. Deus há de passar sobre os contritos com graça, misericórdia e bondade. E aí eu faço uma pergunta: qual das duas você escolhe? Você quer o Deus da graça, da bondade e da misericórdia, ou você quer que o Deus, reto juiz, passe na sua vida? Para que isso não aconteça, agarre-se à misericórdia do Senhor. Muito bem, irmãos. O tema nosso dessa noite: Deus está conosco. Essa foi a pergunta. De uma forma bem resumida, só para você gravar. O tema teve esse objetivo: primeiro, investigar para alertar. Segundo, precisamos santificar a nossa vida para viver. E terceiro, graça para fortalecer. Investigando para alertar, santificando para viver e graça para fortalecer. Deus está presente, Deus está conosco, Deus está na sua vida. Eu quero fazer 4 aplicações finais. Primeira, é exatamente essa: Deus está com você. Certifique-se dessa verdade. Não deixe para amanhã, ter consciência disso na sua vida. Segundo, conheça Deus e dê graças a Deus porque Ele se revela em Cristo Jesus. O Deus dos exércitos está em Cristo Jesus. Que Ele seja Salvador e Senhor da sua vida. Abra o seu coração para Ele. Terceiro, se você o conhece, então santifique a sua vida. Há um versículo na Bíblia que Deus disse para o povo assim: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. Santificai-vos,
porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. Quarto e último lugar, o alerta de Deus é prova da sua graça. Agarre-se à graça de Deus. E que Deus nos abençoe nessa noite, na nossa vida. Amém, irmãos? Como eu disse, nós vamos orar agora. Eu vou chamar o pessoal do louvor aqui à frente já. Esse cântico é um cântico conhecido já da igreja, fala da nossa fé, eu creio. E às vezes é difícil a gente crer nas coisas, né? Crer na vida. Aliás, tem uma música secular que fala para a gente ter fé na vida, né? Fé no que virá. Essa fé na vida às vezes é meio complicado. Às vezes é preferível ter fé em Deus. Aliás, às vezes não sempre é preferível ter fé em Deus. Esses dias mandaram uma mensagenzinha, uma pessoa de pendurada, né, de olho fechado, e a mensagem dizia assim: pule de olho fechado, Deus vai te segurar. A gente não precisa pular de olho fechado, a gente sabe em quem que a gente está pulando. Não estou pulando no braço de qualquer coisa, eu estou pulando nos braços do Deus vivo e verdadeiro. E eu sou chamado a crer nesse Deus, e mais do que num Deus que criou o universo, um Deus que morreu na cruz, que deu a sua vida por nós. Então eu sei onde eu estou pulando, não estou pulando num braço qualquer. E eu quero convidar você a fazer isso hoje. Quem sabe o seu problema está te obscurecendo a mente, o coração. Pule nos braços de Jesus. Como diz a Bíblia, descanse nele, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o mais vai fazer na sua vida. Vamos cantar, eu creio, vamos cantar uma vez. Depois, se você tem algum pedido de oração, eu queria que você viesse aqui à frente. Primeiro vamos ficar em pé, vamos cantar uma vez. A segunda vez nós podemos orar então. Sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres em mim, vem andar até mim, sobre as águas do mar, certamente andarei. Se acaso eu vier me afundar, recebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Alguém tem um pedido de oração, vem aqui à frente, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. A Bíblia diz da gente lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então vamos orar nesse instante.
Pode chegar mais perto aqui, gente, para o pessoal do corredor chegar. Senhor querido, Tu conheces a nossa vida, Pai. Tu sabes, ó Deus, o que se passa lá no fundo do nosso coração. Tu sabes das nossas preocupações. Sabes também, ó Pai, da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa insignificância e como carecemos do Senhor. Ó Deus amado, Tu conheces cada um que se encontra aqui à frente, cada membro da igreja, cada pessoa que está aqui nessa noite. E Tu sabes, ó Deus, que nós desejamos o Senhor, que queremos que o Senhor esteja conosco, com graça, bondade, amor e misericórdia. Pai, que nada possa atrapalhar isso, que nenhuma ansiedade, que nenhum pecado, ó Deus, que nenhuma vida ou atitude errada atrapalhe, ó Deus, a nossa vida de desfrutar da Tua companhia. Ó Deus querido, tira a preocupação, tira o temor. Ó Deus, a palavra do Senhor diz que o temor não procede do Senhor, o medo não procede do Senhor. Precisamos temer sim o Senhor com reverência, com respeito, mas o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora o medo. E que nós possamos, ó Pai, Te amar então sobre todas as coisas. Tira de nós, ó Pai, aquilo que não Te agrada, em cada canto da nossa alma, em cada parte do nosso corpo, que nós possamos desejar o Senhor, ansiar pela Tua presença, ó Deus, mais do que tudo na vida. Ó Deus querido, dá a paz que a Tua palavra promete. Nós queremos lançar sobre Ti, ó Deus, os nossos pedidos, o nosso clamor e também a nossa gratidão, porque sabemos, ó Pai, que Tu és Deus que ampara, que cuida, que derrama da Sua graça, do Seu amor, da Sua bondade. Ó Pai querido, faça isso na vida do Teu povo, para que nós possamos viver dias de refrigério, dias melhores, ó Pai, nesse mundo tão difícil, de tantas perdas, de tanta tragédia, da tragédia pior que é ver o homem se distanciando cada vez mais do Senhor, dessa fé vazia que não leva a nada, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, e aviva a Tua obra. Ó Deus, transforma-nos cada vez mais para termos desejo de Ti mesmo. Eu oro, ó Deus, por cada família que está aqui também representada. Oro pelo problema que está na mente e no coração de cada irmão que está aqui. Oro, Senhor, pelos nossos jovens, adolescentes, crianças. Tem misericórdia deles, ó Pai. Levanta uma geração, ó Deus, consagrada ao Senhor, com o temor do Senhor no coração. Ó Deus, que os nossos filhos sejam Teus filhos sobre todas as coisas. Acima de tudo, ó Pai, que haja um temor do Senhor no coração de cada um de nós. Ó Deus amado, nós queremos lançar sobre Ti a nossa fé, mesmo nos dias difíceis. Queremos confiar no Senhor, porque não há outro Deus além de Ti, e não há, ó Pai, bem maior na nossa vida, maior do que o Senhor. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Vamos sentar, irmãos. Se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em Ti confiar, pois sei que a Tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha
nosso culto, irmãos recebendo a bênção. Samira, eu falei que não ia cantar, você toca o amém para a gente. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações, a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Dê um abraço aí no seu irmão, sua irmã, bem gostoso.